A mudança é uma coisa linda. Abrace a mudança e sua empresa pode melhorar nosso clima. Dar a mais pessoas um lugar para chamarem de lar. Inspirar uma força de trabalho global a ser uma potência de inovação e crescimento. E ajudar a reduzir o desperdício de alimentos e combater a fome. Veja como o valor que trazemos para o seu negócio pode criar mais valor para o nosso mundo. Accenture, que venha a mudança. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Ale Chembar. Tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Tudo bem. Finalmente, hein? Puta, nem fala, né? Agora eu vou... Ô, Lucas, tudo bem, cara? Tudo ótimo. Eu vou botar uma imagem aqui. Pera aí. Olha só. Certinho. Faz tempo que a gente tá enrolando pra você vir aqui, mas você tá aqui desde o primeiro episódio. Eu que me sinto muito honrado, assim. Teu Eu lembro quadro quando você tá aí. comprou esse print. Faz tempo, tudo. né? Quando foi isso? Faz. Cara, deve fazer uns 6 anos, 6, 7 anos, pra mais até. Essa foi a sua primeira exposição ou não? Solo foi. Legal. Bom, deixa eu te apresentar direito. Você é um dos artistas mais ecléticos que eu conheço. Você faz bordado, marcenaria, desenho, pintura, grafite, tudo, cara. Eu vejo você fazendo tudo. Eu vou querer entender um pouquinho isso, principalmente essa história de experimentação. Como o foco aqui é inovação, para mim é muito legal trazer artista para entender não só o processo criativo, mas também essa história de inspiração. Mas acho que tem um negócio em você, cara, que é essa coisa de não ter esse medo de errar ou de experimentar um novo, que eu acho que é legal também, entendeu? Sim, sim. Acho que isso é muito legal. Eu vou querer que mostrar um pouquinho da comida pra gente sair comendo, mas antes queria agradecer o nosso patrocinador, né, Accenture, tá, né, ajudando a viabilizar esses papos maravilhosos. Eu tenho trazido muita gente legal aqui fora da bolha do YouTube, né? São pessoas que são Sim. muito boas na sua área, são reconhecidas na sua área, mas que não são famosas no YouTube, né? Cientista, gente de tecnologia, artista como você, enfim, muita gente legal. Eu queria também aproveitar, até puxei aqui para não falar besteira, mas a Accenture está com uma iniciativa muito legal com a Rádio Novelo, tá? Que eles fazem uns podcasts muito legais também. E eles estão fazendo historinhas com os clientes da Accenture, que é muito legal para vocês entenderem o que a Accenture faz, né? Eu estou sempre trazendo aqui curiosidades, contando sobre a Accenture e tudo, mas isso é muito legal porque você, tipo, não 90 segundos. E o que é legal dessas historinhas é que não só contam histórias muito interessantes, né, sobre tecnologia e inovação nos clientes, mas quem está contando, quem está participando nessas historinhas é o cara que estava em loco lá, o cara que estava com a mão na massa lá, tá? Então é muito legal essa história. Eu vou pedir aqui pro Lucas depois. Lucas, tem um QR Code aí no diretório, eu tinha esquecido de falar, bota o QR Code, tá? E que vai mostrar, vai direto para esse site aqui, acho que é legal botar, tá bom? Ô Lucas, eu vou botar aqui a comida, peraí, para você mostrar, e conta pra gente quem que mandou essas delícias pra gente aqui. Olha, quem mandou pra gente hoje foi a Origens Grec. O arroba deles está na tela. Para quem está nas plataformas de áudio é @origensgrec. Grec se escreve Grechi. Eles produzem antepastos artesanais sem conservantes. Temos hoje antepastos de abobrinha, cranberry e lâmina de amêndoas para comer com pão de chocolate e cranberry. Esse aqui, ó. Também temos pestos de azeitona preta e vinho tinto, pestos de manjericão, ambos para comer com burrata. Muito legal. Ale, a dica aqui é comer, tá? Senão só eu vou comer. Esses caras tem a burrata da Burrateria, que é um outro parceiro nosso também que já teve aqui. Coisa linda. E a história dessa mulher, tem também o pão da Beth Bakery e pão da Academia do Pão, que são parceiros dela também. Tá. Mas a história dessa mulher, cara, é muito legal, porque sabe aquela coisa assim, a receita da nona? E esse é realmente receita da nona, cara. A avó dela que foi morar na Itália e trouxe as receitas para ela. Eu vou cortar aqui pra gente poder dividir. É legal esse esquema, né, de você conseguir pegar algo que tem esse apelo caseiro e conseguir produzir em maior quantidade e não perder isso, né? Então, essa galera que está participando aqui, né, que são artesanais, eles não ganham uma escala absurda, né? Sim, sim. Até porque você deixa de ser artesanal. Mas eles estão conseguindo, cara, atender muita gente. E
A gente se encontrou numa dessas feiras, né? Lembra? Sim, sim, sim. E, cara, tem muita gente legal que a gente tá conhecendo aqui. Por exemplo, esse azeite que tem aqui, que eu trouxe pra acompanhar da Lagar H, cara, a mulher tá ganhando prêmio no mundo inteiro. Ah, Então, né, e esse é o lance, né? Assim, acho que o brasileiro, quando tem Valeu. a chance, tem a oportunidade, tem um material muito, muito bom para Uhum. poder exportar e tem gana para, meu, vamos fazer funcionar, vamos lá, não sei o quê, e produz, obviamente, muito bons. Porque a gente também tem influência de cultura do mundo todo, né? É. Então, isso acho que essa riqueza cultural só ajuda, né? E a gente tá conseguindo fazer coisas que não eram coisas que o Brasil tinha tanta tradição, entendeu? Tudo bem, queijo já tem muita coisa legal aqui, mas, meu, tenho visto queijo que os caras ganhando prêmio no mundo inteiro. Azeite, sabe? Tem pães maravilhosos. Então acho que isso é muito legal. Sim, O, sim. o Lucas, enquanto a gente vai conversando aqui, bota as imagens das artes do Alê e vai passando aqui enquanto a gente vai conversando. Pode Alê, deixar. eu conheci você há 300 anos atrás, não vou entregar quantos anos para não entregar a tua idade. Pode entregar, assim, não tem a menor vergonha. Mas a gente trabalhou junto na Vetor Zero, Uhum. e que é um negócio super tecnológico. Você chegou a ser diretor lá, mas você fez tudo, né? Você fez modelagem, animação, Sim, sim. criação de personagem, tudo. Que é um negócio super tecnológico. E agora eu tenho visto você fazer muita coisa analógica, né? Como eu falei, Sim. costura, pintura, óleo. Isso é um resgate ou não? Você já parou para pensar nisso ou não? Ou é simplesmente tá rolando e... Não, eu acho que tem um lado de o que acontece, né? Para mim foi óbvio, depois de um tempo, quando eu comecei, foi uma curiosidade mesmo, porque eu estava na faculdade, apareceu um curso de computação gráfica, a coisa mais nova que tem, não sei o quê. Aí fiz, era de Topas ainda, né? Já que não entrega a idade, já falo do Topas que ninguém nem conhece. Né? Caramba. E aí fui fazer, era um negócio de ilustração digital e etc. Pirei, né? Falei, pô, que legal, né? Aí peguei essa imagem que eu fiz lá e fui atrás das produtoras, porque eu falei, nossa, adorei isso aqui, quero ir atrás. Eu sempre gostei de animação. Animação foi sempre uma paixão minha. Aí eu falei, bom, vou começar a fuçar, não sei o que, consegui emprego numa produtora que era... Gente, qual que era o nome agora? Bom, daqui a pouco eu lembro. Minha cabeça tem horas que tá meio... Mas, assim, aí eu comecei fazendo, era slide para apresentação, e eu usava, acho que era Lumena, né, que era o Paint System do Topas. Aí depois foi, acho que era CGA a produtora. Aí foi, depois dali eu comecei a trabalhar com Topas lá com eles. Inclusive a minha primeira animação eu comecei a fazer no dia que inaugurou a MTV. Caramba. Aí foi a paixão, né? Falei, puta, que legal, que coisa bacana. Nessa época eu conheci o Gil Caserda, que trabalhava lá também. Então foi, assim, tipo... Era um grupo muito pequeno de gente que trabalhava com animação no Brasil, né? Sim, era muito pouca gente mesmo. Isso. Era o começo disso também, né, Ale? Era o começo, sim, total. Mesmo lá fora, né? Porque era essa coisa de que, de repente, você teve equipamento que começou a ter condições de gerar esse tipo de imagem. Ale, a gente trabalhava num lugar, não sei se você lembra disso, mas a gente usava Silicon Graphics, antes até de chamar SDI. Era uma máquina que custava, tipo, $40 mil na época, e a licença do software custava anualmente $40 mil. Era uma paulada, né? Então era muito inacessível. Sim, total. Então, e o curioso até é isso, né? Você tinha antes dessa parte toda de Silicon, você tinha um Topas e um Lumena que rodavam em PC, e aí depois a coisa foi só para high-end mesmo, né? Então só Silicon e coisas do gênero, por mais que tivesse uma outra máquina um pouco mais barata, mas era uma paulada. Tanto que eu lembro, e além do que, né, tinha o lance de... É um equipamento tão poderoso que na época eu lembro que o Serginho comentou que precisava ter uma aprovação
do Ministério do Exército, ou do Sim. não sei o quê, porque eram computadores que eram usados para se criar bombas e etc., por causa dos cálculos e etc. É mais do que isso, era usado para... Os Estados Unidos tinha muito essa história, né? No começo da internet eles tinham muito isso com criptografia também. É, Mas assim, não chegava a ser um Cray na época, mas era quase que um supercomputador. sim. Então, eles usavam muito isso em plataforma de petróleo, muitas coisas que às vezes os caras restringiam um pouco a exportação. Exatamente. E então isso foi curioso, quer dizer, você tinha uma máquina que de um certo jeito seria mais fácil de ter acesso, né? Aí foi para um negócio desse completamente impossível de qualquer pessoa ter. E aí, com o tempo, a própria Silicon foi lançando, né? Eles chegou um momento onde eles lançaram o primeiro PC deles. Também era uma fortuna, mas aí já estava abrindo para a coisa se popularizar mais e abrir, né? E hoje em dia você pode, no seu laptop em casa, você trabalha com a maioria dos softwares. hoje- Você tem Blender, que é gratuito, com um nível assim. Cara, e hoje, cara, esse né? PC que tá aqui, a gente tem uma Nvidia nele que é um monstro, cara. Ah, A gente não acha que a gente acostuma mal muito rápido, né? total. A gente acha tudo fraco, mas, cara, é um monstro. Sim, Né? total. O meu laptop que eu comprei agora no começo da pandemia foi um que eu pedi uma dica, não é o top, mas é isso, é para rodar 3D, para rodar tudo quanto é software, para dar conta de fazer freela e tudo, né? Quer dizer, ficou muito mais acessível. Né? É uma coisa que você gasta uma grana, ele obviamente não é barato, mas você faz uns 2, 3 trabalhos, ele está pago. Então, né, ficou muito mais acessível. E você pega, hoje em dia você tem Blender para 3D maravilhoso. E aberto né? e gratuito. Aberto e gratuito e num nível assim, cara, absurdo. Aí eu fui pesquisar, tem o Krita, que é um substituto do Photoshop, que para pintura em si eu acho muito melhor que o Photoshop. Ele é mais simples, é o que era o Painter no começo, né? Ou seja, o foco dele era só pintura. É mais artístico, então as né? ferramentas são muito boas, a qualidade da sensibilidade do pincel é muito boa, de graça. Né? Então tem ferramentas muito boas para a gente poder atuar. Não, e hoje, cara, por mais que um iPad seja caro, ele é acessível para profissionalmente falando, né? Sim, exatamente. O ponto é esse, você pensar num trabalho, ele vai se pagar muito rápido. Né? E você vê, o Procreate virou, como é que chama? Standard de mercado. Sim. Né? Principalmente animação, o pessoal de background de animação só usa Procreate. É fudido, é impressionante, né? Não, e o Pencil é assustador, né, cara? Eu estranho um pouquinho, eu não tenho, né? Meu filho que mas tem... você estranha o quê, Ale? Eu estranho, eu sinto falta um pouco acho que do atrito mesmo. Sabe mas que tem uma película que tem me falaram, essa... então. É que ele já acostumou. Era o iPad dele, eu também usei. Teu filho vai acostumar? Imagina, né? Como ele tá? Ele tá super bem, tá na minha altura, né? Ele foi meu aluno também. Eu lembro. A gente fez aquele workshop que você fez de Arduino, que foi demais. Aqui é o Arduino, aqui. Então, olha lá. Legal, muito bom. Ô Ale, como é que você se define, cara? Você é um generalista... Olha, ou é um especialista? Porque, cara, você era um especialista, mas hoje... Então, acho que eu nunca fui um especialista, porque quando eu entrei no 3D não existia... Você tinha que mexer em tudo. Né? Então, nesse sentido do 3D, eu já nasci generalista. Porque a gente tinha que fazer a coisa completa. Né? Inclusive, sair para a ilha de edição e ficar lá apertando o botão à noite, varando noite, apertando o botão frame a frame para mandar para a ilha, para ter o filme pronto, né? Então, eu acho que eu nunca fui exatamente um especialista. Mas eu sempre gostei, por exemplo, se eu pegasse um trabalho, depois de um tempo na Vetor, né, que eu passei por várias áreas, mas eu sempre tocava trabalhos com mais autonomia. Aí, então, por exemplo, a área que eu sempre dava prioridade era para eu fazer alguma coisa, geralmente era animação. Esse sempre realmente foi a minha paixão. Mas aprendi a fazer modelagem, o rig eu fiz muita coisa, porque era isso, assim, eu quero chegar em tal resultado, beleza, então vou estudar, vou fazer. Hoje em dia, o rig virou quase ciência de foguete, é muita expressão, muita coisa muito mais complexa, nem sei mais Lucas, mexer. sabe o que é rig ou não?
Eu não faço a menor ideia. Não. Sou sincero. Então, sabe aquele esqueletinho ali Bota ele entrando aqui, o É. Dark Set aí, o forquinho. É aquilo, É tipo- só que dentro do computador. Aí, ó. Você É tipo o montar stop esse... motion, só que... Na verdade, acho que o 3D em si, a animação 3D, acho que ela tá muito mais pro stop motion do que pra animação tradicional desenhada. Aham. Porque é isso, você tem o estúdio, você tem o boneco, você tem o esqueleto, o boneco é modelado, a diferença é que você está num estúdio virtual. Mas eu acho que ele tem muito mais essa pegada do que efetivamente a ligação do desenho tradicional. Né? Legal. Pega uma colher, 2 colherzinhas para mim que eu esqueci, porque eu quero experimentar esses outros aqui também. Mas então você teve que aprender a fazer tudo, né? Sim. Mas agora no finalzinho tá se especializando um pouco, não tá, Ale? Então, mas aí nessa época eu já estava trabalhando ou como generalista, quer dizer, o generalista e também o coordenador de projeto, né, supervisor de projeto, etc. Então eu acabei continuando nesta parte. Mas, ao mesmo tempo, tinha isso, depende do projeto, eu ia dar mais foco em alguma coisa, porque eu sempre gostava de meter a mão na massa. Eu nunca ficava só gerenciando. Às vezes rolava tem 3 projetos juntos rolando ao mesmo tempo, então 2 eu gerenciava a equipe e um deles eu pegava alguma coisa para fazer. Né? Então tinha essa pegada de sempre fazer o possível para participar de alguma coisa. Né, eu não gosto de ficar só como mandando coisa, né? Eu preciso ter essa interação. E acho que isso, na verdade, também foi despertando várias coisas em mim. Uma, óbvio, né? Depois de você trabalhar, ter a grana, etc., você começa a ter condições de comprar ferramenta, experimentar outras coisas e tudo. Mas eu acho que foi uma própria necessidade de também ter o meu próprio trabalho. Por quê? Cara, assim, no começo, né, era tudo muito novo, então o pessoal aceitava muita coisa que você fazia e etc. Aí chegou um momento onde você tá lá fazendo o trabalho e de repente mudam tudo para uma coisa que você não gosta. Só que assim, é publicidade, o cara encomendou. Ele tá na dele. Aí ele pede um ratinho realista com cara de Disney. Exatamente, né? E vire-se para fazer. E aí tem exatamente esse ponto, quer dizer... vou pegar. Como é que eu vou fazer? É aquela coisa, se você não tem o seu ponto de escape, você pira, porque, nossa, o cara mexeu no meu trabalho. Não é seu trabalho. Pode ter sido, a primeira versão pode ter sido sua, você põe aquilo no seu portfólio. Mas para eu ter essa consciência, cara, demorou pra cacete. Né? Eu lembro, inclusive, uma das grandes pauladas e maravilhosas que eu tomei foi do Fábio Fernandes. Né? Não foi uma paulada dele, mas eu animei a Tartaruga da Brahma. Que é maravilhosa. Aquela época, tipo, fenomenal. Lá, vocês fizeram algumas propagandas lá memoráveis com ele, inclusive, né? Sim. Aquele da Philco das formiguinhas. Que esse foi o Alceu, que fez praticamente tudo. Inclusive a TV é uma foto, né? Não é nem a TV modelada, nem nada. São nessa as época, gambiarras para fazer rolar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu fui lá e o Sirizinho se abana. Aí eu peguei, né, pensando no rig normal, fui lá, abanei ele. Ele olhou e falou, não, pega só a ponta e dobra. Né, aquela coisa assim do purista chato pra caralho. Não sei o que. Não sei o que. Aí cheguei na Vetor, obviamente, ia fazer, né? Aí eu fiz, falei, filha da puta, não é que ficou bom, ficou melhor, né? Então, assim, aquela coisa, porra, baixa sua bola, porque, primeiro, você tem que estar... Você não pode só depender da sua opinião. E, segundo, que realmente é isso, é um trabalho encomendado, né? Tipo, eu agradeço muito, assim, ao Fábio, porque esse processo todo de trabalhar com ele, com a Mon, que era o Dream Team ali, né, Vetor... Sim.
Vetor Zero e F Nazca era, tipo, sensacional, porque eram uns puta projetos, e a gente fazia, o Amon ia antes da coisa, a gente fazia Animatic junto, era uma puta pauleira, mas, cara, sempre valia a pena, né? Tanto que teve a surpresa até da tartaruga, que virou mascote não oficial da Copa, Sim. né? Com direito a bonequinho no farol, assim. Eu falei, caraca, meu, olha o nível que isso tá chegando. E aí, então foi isso, assim, quer dizer, comecei a me ligar de que aquilo não ia ser, eu não posso depender daquilo para ser o meu projeto. E para se expressar como E para me artista. expressar como artista, exatamente. E aí, com o tempo, voltei a desenhar mais, comecei a pensar nos meus projetos, aí fazer pinturinhas, fazer não sei o quê, comecei a fazer mais cursos. Voltei, aí sim, né? O ponto principal, acho que de partida de sair do computador, foi pegar e voltar a ter sketchbooks. Então, assim, se eu estou sempre carregando um, porque é isso, deu vontade de fazer um negócio, eu estou observando tal coisa, vou num show, puta, desenho alguma coisa, né? Acho que é sempre fonte de inspiração. Mas ao mesmo tempo também é isso, assim, não me preocupar tanto com qualidade nesse sentido, porque a ideia é colocar a ideia, o foco é exatamente colocar a ideia para fora, né? Então são processos que são muito legais, e aí, óbvio, você começa num negócio, sempre fui curioso, né? Quando era pequeno, por exemplo, nossa, cara, aquelas coisas que você para pensar, você fala, puta louco. Eu fiz umas miniaturas de guitarra, meu pai trouxe uma lâmina de compensado fininho, assim, e me deu uma serra daquelas, serra de arco, bem fininha, assim. Aí eu fiz umas miniaturas de guitarra e lixava, cara, no meu quarto, que tinha carpete. Aí, né, tipo, óbvio, minha mãe nem falava nada, porque ela já sabia que, assim, se eu não limpasse tudo, eu tava fudido, além do que eu ia morrer de alergia com o negócio. Mas então, né, fazia as coisas, aprendia a ser organizado, limpar, etc. Mas era algo que eu gostava. Só que nunca tive condições de fazer curso, né? Quando era menor, também nem tinha esse monte de escola, essa facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, quando comecei a ter Acho que não tinha nem condições... essa visão de que isso podia ser usado para arte, né, Ale? Sim, também. Era uma coisa, assim, eu acho que tem um Era lado que era... marcenaria para... E nesse tipo de coisa, né, tipo uma miniatura, o que você vai fazer com uma miniatura? É sempre um hobby, né? Não existe uma ideia de usar isso para alguma outra coisa. E aí, então, foi o lance de acabar... Aí, quando eu comecei a ter mais condições, etc., eu fui arriscando. Fora que, óbvio, né? Tinha o Fê lá na Vetor, que mexia com modelismo, eles tinham feito máscara de como é que chama? O Ale e o Camargo tinham feito, o Ale Camargo também tinham feito Eles faziam o Play Center, lá, Noite do Terror do Play Center, então tirava a máscara. Eu tive uma época minha máscara mortuária, assim, que a gente fez molde lá. Então teve essa interação, o Alceu mesmo era um cara totalmente prático, fazia miniatura antes e tudo, né? Era um time muito bom, cara. Exatamente. Então acho que tudo isso, obviamente, foi inspirando. Então eu entrei também, comecei a fazer essa parte do modelismo, comprava kit, pintava, modificava. Então acho que tudo isso foi servindo de inspiração para puxar essas coisas que hoje em dia eu faço, né? E aí foi nesse ponto, falei, putz, não preciso fazer minhas coisas, né? E teve uns momentos que eu travei completo, nem abria, sentia vergonha das coisas que eu fazia e tudo. Principalmente quando entrou o time da Lobo. Só cara fudido, né? As puta artistas incríveis, não sei o quê. Aí eu peguei, né? Deixava meu sketchbook, mas não mostrava pra ninguém, mas continuava desenhando no meu canto. É engraçado como o síndrome de impostor rola com todo mundo, né, cara? Uhum. Obviamente que é muito mais forte em algumas situações, né? Por exemplo, mulheres, minorias em geral, né? Quem é esmagado Sim. na sociedade em geral, né? Pretos, por exemplo, é muito forte, mas como pega para todo mundo, né? Agora, Ale, hoje se eu pergunto para você o que você diz que você é um artista ou não?
Olha, eu acho que não dá para definir numa palavra só, porque eu acho que eu tenho um lado muito forte do artesão, Mas vamos lá, você chegou no né? hotel. Profissão. Olha, eu acho que hoje em dia, como algo profissional, eu acho que seria mais como arte-terapeuta, né? Que é o novo foco da minha vida, entre aspas. Nós Assim, vamos falar né? disso também. Tá. Mas, assim, dessa parte da arte, é que o artista em si, eu acho que ainda é um conceito que ficou muito bagunçado, porque, assim, a gente acaba pensando em artista dessa área, né, artes visuais, vamos dizer assim, muito mais o cara de galeria, né, o artista plástico. Isso eu não me considero, porque eu não, é um meio que, inclusive, assim, eu cheguei a pensar em, vou começar a investir e virar um artista plástico. Só que, ao mesmo tempo, é um meio que eu olhei e falei, cara, é igual a publicidade, né? Porque você vai, por mais que você faça o seu trabalho, mas o cara da galeria vai te pedir para fazer tal coisa, agora na moda tá tal coisa. Eu falei, bicho, não quero. O fazer arte para mim é muito mais importante do que transformar isso numa profissão, né? Assim, eu preciso ter essa liberdade de fazer o que eu quero, quando eu quero, no passo que eu quero. Isso para mim é importante, porque não é o fazer um produto, é fazer uma coisa para mim. Na verdade, a ordem é o contrário. Eu não estou fazendo para vender, estou fazendo para mim. Você quer comprar? Beleza, a gente vê um preço, se for o caso. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Não estou fazendo essas coisas como necessariamente um meio como é que diria? Não, subsistência mesmo. Subsistência. É um foco de saúde mental. Basicamente é um foco de saúde mental. Legal. Né? E para mim isso é muito importante. Vou experimentar esse aqui agora com cranberry. Esse aqui é delicioso. É muito bom. Deixa eu pegar mais um O Ale, pouquinho você diria que você tem um dom ou não? Então, eu não, na verdade, eu não gosto muito da palavra dom. Por quê? Porque eu acho que ela acaba remetendo a algo divino, do tipo, você nasceu para isso e você é um iluminado e as outras pessoas não chegarão aos seus pés. Eu acho que tem uma coisa que representa mais, que é paixão. Eu tenho paixão por o que eu faço, né? Então, assim, eu gosto de experimentar coisas novas, de experimentar uma técnica nova, de criar um personagem, de repente ter o desenho que eu fiz e conseguir fazer ele fazer ele tridimensional e ganhar uma outra vida, né? Eu acho que tem essa coisa que que acho que representa mais do que pensar como algo que eu nasci assim, porque óbvio, é treino, né? A gente sabe, mas eu acho que o dom, a palavra dom, ela acaba ajudando a travar mais as outras pessoas. Então é algo que eu não gosto muito por esse sentido. As pessoas falam, mas você tem o dom. Não. Tipo, se você gosta, vai fundo, experimenta, né? Eu acho que essa é uma coisa minha. Eu acho que quando mais novo eu não tinha tanto incentivo para fazer essas coisas, né? Meus pais ajudavam a fazer bastante coisa. Minha mãe era uma pessoa que, por exemplo, as festas de aniversário em casa eram todas maravilhosas, porque ela fazia a decoração, fazia o bolo né, do Forte Apache, com tudo com coisa de doce, umas coisas lindíssimas, fazia roupa. Então, assim, a gente teve um ambiente criativo em casa, mas ao mesmo tempo era isso, era muito pela necessidade das coisas, porque a gente não tinha tanto dinheiro, não tinha dinheiro. Mas eu acho que esse lance sabe, que eu acho que quando você gosta mesmo da coisa, você vai atrás, você vai ganhar. Então, na verdade, eu tinha perdido um pouco o foco. Hoje em dia, uma das coisas mais importantes para mim, assim, é incentivar quem está afim e quer arriscar. Para mim isso é muito importante. Então, sabe, putz, olha, o que você acha? Não, puta, cara, demais, você pode fazer isso se você quiser, não sei o quê, mas assim, puta caminho, vai fundo.
sabe, eu acho que é importante ter quem dê, e não é só o like, né, assim, mas ter realmente uma conversa, falando, cara, que coisa legal que você está fazendo, olha a evolução que você está tendo, olha que incrível isso. Porque a gente precisa disso, né, que nem você falou, a síndrome de impostor acho que é cada vez maior, porque você vê um vídeo, a gente não vê os erros, né, hoje em dia é Não, sempre só o acerto. Não, né? e nas redes todo mundo é perfeito, né? Uhum. Todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito, o cara só anda de iate. Fez a startup unicórnio em 2 dias, né? E tá milionário passeando pelo não sei o quê. E não é assim. Não, e você vê obras maravilhosas só que você não vê que esse cara passou 40 anos para chegar naquilo, né? Exato. E ao mesmo tempo, assim, às vezes a pessoa tem a busca pelo estilo. Ah, então eu quero fazer porque é o meu estilo. Cara, acho que uma das piores coisas é você se preocupar tanto com o estilo. Porque é uma prisão. É muito bom você poder olhar e falar, "Pô, cara, hoje eu faço esse tipo de traço. Mas eu tô vendo tanta referência, tanta coisa legal, deixa eu experimentar esse. Deixa eu experimentar esse. É uma maneira de você crescer. Você não vai perder o que você já teve. Você só vai acrescentar. Aí, óbvio, como você gerencia isso, é assunto seu. Né? Mas às vezes, quantas vezes eu ouvi, técnica trava. Técnica não trava. Depende de como você leva. Se você quiser levar como uma prisão, eu só posso usar a tinta tal com papel tal, porque não sei. Aí vai ser uma prisão. Se não, eu fiz um curso de aquarela com o Cárcamo, que é artista maravilhoso. E isso foi muito legal de ver com ele, que ele fala, olha, quando eu quero ser aquarelista, e é um puta aquarelista, quando eu quero ser aquarelista, eu sou purista. Então faço, reservo os brancos, faço não sei o quê, deixo papel, não uso isso, não uso aquilo. Perfeito. Agora, para a ilustração dele, que ele faz dos livros infantis e não sei o quê, ele liga o foda-se e fala, eu uso o que eu quero. Isso é muito legal, porque é exatamente isso, você tem as ferramentas. Então, assim, como você usa... Mas é legal você falar isso, Ale, porque hoje você vai acabar mostrando seu trabalho. E na internet você vai ser muito criticado de uma maneira agressiva, feroz e maldosa. Sim. Né? Então é muito difícil quando você ainda tem essa insegurança, né? Então, por isso que eu acho que incentivar é muito importante. E não é só o like no sentido qualquer coisa que a pessoa faz, você vai lá e só dá o like. Assim, óbvio que eu gosto quando dá um like na minha imagem, mas eu ter a troca com alguém, pô, o que você quer fazer, o que você pretende fazer, como é que você vai pintar, putz, isso é muito gostoso, porque além disso é exatamente isso, são novos caminhos, de repente a pessoa pode dar uma sugestão, né? São coisas super legais. Eu fiz um vídeo uma vez falando um pouco sobre isso. Aliás, vai me passar esses bonequinhos que eu quero mostrar esses bonequinhos. E eu falando exatamente isso, sabe? De falar para as pessoas para saírem da caverna, né? Para os empreendedores saírem da caverna. Que era muito comum encontrar a cara de startup, que o cara fala assim, puta, eu não quero ser esse babaca que tá falando aí, sabe? Esse empreendedor de pau, que não sei o que. Eu falei, cara, mas você só tá deixando ele falar, né? E o mercado só tá conhecendo ele. E uma das dicas que eu falei assim, foi pros amigos, falei assim, cara, cuidado com as palavras, porque às vezes seu amigo vai lá e fala alguma coisa e você tira sarro, né? Porque é natural. Sim. Aí blogueirinha, aí não sei o que, entendeu? Eu falei assim, cara, e isso, o cara que tá falando, que já tem uma resistência, já tá com medo, já tá, puta, será que eu vou parecer igual o outro ali, entendeu? Aí vem essa crítica de um amigo e ele não faz essa leitura de que o amigo, na verdade, tá tirando sarro dele como tira aí em qualquer situação, entendeu? Sim, você vê como uma crítica que muita gente deixa de fazer, de continuar o trabalho por conta de uma coisa dessa. Eu acho que então, é bem complexo. Mas você deu umas dicas legais, assim, acho que a primeira, pelo que eu entendi, assim, cara, vai, né, faz. Né? Eu acho que legal isso que esse foi um personagem que eu desenhei, saiu num rabisco de caderno, aí ele virou essa esculturinha. Na verdade, o que acontece? Eu gosto de mexer também, acho que por conta até do 3D, eu gosto muito de mexer com escultura. Uhum. E aí,
assim, já usei altas massas, etc, não sei o quê. Só que aí, quando eu fiz um curso há uns anos atrás com um artista plástico que é o Vermelho Steam, ele me apresentou o biscuit. E que biscuit você olha e fala, nossa, é aquela coisa de bonequinha Uhum. de feirinha, não sei o quê. Só que é uma massa, primeiro que ela é limpa, ela não deixa nenhum resíduo na mão. É barata pra caramba, né? Qualquer massa boa lá de fora custa uma fortuna. Você encontra em qualquer lugar. Exatamente. Feira de plastilinas. O E cara aí, tá que no interior da acontecia? Bahia, talvez o cara não ache, mas... Mas até Mas- pode achar uma receita no YouTube e fazer em casa, tem essa Exatamente, grande vantagem. E aí eu pegava e levava uns pacotinhos e tava trabalhando, não sei o quê, tava esperando às vezes um render ou esperando alguma coisa, ia modelando, né? Então tem essa coisa também de já até no trabalho, volta e meia, rolavam umas coisas práticas ali. E aí depois eu acabei fazendo uma ilustração com ele, que tá numa dessas que tá passando aí. Então foi divertido de poder desenvolver um pouco mais o personagem nessa história, né? E às vezes eu crio muita coisa, mas não dou continuidade para várias, né? Então assim, eu tenho um caderno que eu posso ficar me aproveitando de ideia durante muito tempo. Pô, você dá uma ideia boa de hobby, até de anti-estresse, hein? Sim. Durante o sim. trabalho ali, você tá modelando na mão enquanto você tá lendo alguma Exato. coisa, você tá... E é muito diferente. Esse é um outro ponto, porque que eu, de um certo jeito, me distanciei mais do digital. Cara, você tá construindo isso aqui na sua frente, né? Você não precisa terminar o seu modelo no ZBrush, imprimir, demorar horas imprimindo, não que esteja qualquer coisa errada, né? Tô falando só como sensação. Você tá ali construindo o negócio, e de repente, assim, terminou, você tem ali físico ali. É muito legal, sabe? Tipo... Acho que tem uma coisa também do toque ali que é diferente. Sim, exatamente. Né? É um manual, assim, essa coisa de você pegar, sentir, o seu toque determina o formato do negócio, sabe? Óbvio que você tem ferramentas, você pode usar 500 milhões de coisas. Mas eu acho que é essa coisa da manualidade mesmo, de você tá mexendo, tá sentindo o material ali físico e a obra está sendo gerada na sua frente em tempo real, cara, eu acho impagável, assim. Legal. Né? O Ale, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria saber sua opinião sobre o negócio seguinte. Eu tenho visto hoje que o universo infantil não é mais um tabu. Porque antigamente tinha, isso aqui é infantil, isso aqui é adulto. Sim. Eu não sei se foi Toy Story, eu não sei quando foi essa transição, mas em algum momento o infantil começou a ser aceito pelos adultos. Sim. Eu estou vendo algo que tem um visual ou uma temática ou uma, sei lá, uma metáfora infantil, mas eu tô vendo aquilo e tá tudo bem eu tá gostando daquilo. Muito do que você faz, eu vejo essa temática. Você também percebe isso ou não? Que hoje é mais aceito isso? Sim, inclusive foi um dilema para mim de aceitar essa transição, não é exatamente transição, porque acho que eu permeio os dois mundos, vamos dizer assim. Mas eu acho que aceitar que eu gosto e meu trabalho é com essa pegada lúdica, né, para não entrar num termo infantil, foi um processo para mim. Porque é isso, eu falo, eu não quero fazer só coisa para criança. Então, mas acho que é isso, Né? acho que você... Hoje, as pessoas olham coisas que antigamente eram chamadas de infantil e ninguém mais hoje classifica como infantil. Porque não faz sentido ser infantil aquilo. Não, porque é isso. Eu acho que muito tem a ver com o nível das animações, tanto japonesas, que você pega histórias, cara, né, você vê anime que, parece uma coisa só de luta, não sei o quê, de repente entra em umas discussões filosóficas absurdas, quanto o próprio Pixar né, o Up, por exemplo. Cara, o Up, o começo do Up, você nem percebe, você tá se debulhando em lágrimas. Crianças nem tipo, papai, o que aconteceu? E você, né, só você entende aquela história.
Então, acho que a própria criação desse tipo de projetos cresceu também, né? Então, assim, não é só realmente para criança. É muito importante a gente continuar com esse lado lúdico, né? Que eu acho que aí também tem, inclusive, o lado dessa exposição que eu fiz do Cidade Lúdica, porque é exatamente isso. Cara, é muito gostoso você poder olhar para a nuvem e ver o coelhinho, né? Ou você ter essa liberdade de se possibilitar sonhar mais. E sonhar não só, né, sonhos, estou sonhando com o meu futuro. Não, coisas que são super gostosas e divertidas, né? Eu acho que é importante para a gente, para poder se manter bem, né? Legal. Ale, quero saber mais do seu processo criativo. Uhum. E acho que enquanto você fala, é legal você mostrar algumas coisas que você trouxe também. Tá. Bom, então, como você comentou, né, que eu mexo com um monte de coisa, esse aqui foi um projeto que eu fiz, eu mudei de casa um pouquinho antes da pandemia, e aí essa casa eu consegui comprar, né? E aí ela virou meu grande brinquedão. Porque é isso, tipo, para comprar uma série de coisas fica estupidamente cara. E no caso disso aqui, por exemplo, esse banco, eu tenho a janela da cozinha que dá para uma outra área. E eu falei, putz, essa área vai ser uma delícia, tem luz natural, não sei o quê. Vai ser uma delícia tomar café da manhã aqui. Então fiz uma bancada, só que é da altura da janela. É mais alto que o padrão. Uhum. Aí qualquer outro banco eu ia comer assim, né? Aí falei, bom, preciso ter um banco mais alto, não sei o quê, não achava, tudo uma fortuna. Eu falei, já estou mexendo em várias coisas de marcenaria, estou experimentando, que por sinal eu aprendi, né, santo YouTube, aprendi muita coisa, basicamente a parte toda de marcenaria aprendi por lá. Uhum. Aí eu falei, vou experimentar, vai ser acho que o projeto mais ousado que eu fiz, mas vamos lá. Então eu aproveitei resto de sarrafo que eu tinha por uma estante que eu fiz, não sei o quê. Falei, beleza, o material todo está aqui. Aí, então, comecei vendo as medidas na internet, entrei no 3D, que para mim é muito fácil, né? Ainda mais para esse tipo de coisa mais modular, vai lá, já dá as medidas, já faz na escala, então fica, né, para resolver o design design e escala, né? E aí falei, bom, já tinha ali naquela época tinha Lapinha lá, né, a parte de stop motion da Vetor, então tinha um monte de ferramenta, fui para lá, fui cortando, fui montando, peguei todas as medidas que eu fiz no 3D e fiz a maquete. Aí falei, bom, agora já funciona, gostei, vamos lá. Uhum. Aí teve o fazer real. Então tinha todas as medidas, todo o plano, queria fazer ela com encaixes, então todas essas travas aqui, elas têm... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Opa, né, aqui está só colado, mas tipo, esse pedaço avança metade para cá, para dar o apoio, então ela é todo sistema de encaixe. Isso foi mais por Ou seja, curtição. Isso é um protótipo mesmo. Exatamente. Aí, inclusive foi engraçado que eu peguei essa cadeira, coloquei e tirei uma foto no lugar e parece que ela é real, assim, porque exatamente isso, tá na escala, tudo funciona direitinho. Aí foi o grande lance de, bom, vamos executar. 80% dela deu certo. Só que aí o que acontece? Ela é muito alta. Então, beleza, vou colocar uma segunda trava aqui, consigo subir, né? Tem que meio que escalar para subir nela. Aí... Mas a altura já era proposital por causa da janela, é isso? Exatamente, para ter uma altura boa para comer ali. E aí foi o lance de você se confrontar com o próprio design e falar, puta, e não funciona. Esse lance do assento vir tão para frente, eu não conseguia sentar. Foi muito louco, assim, eu falei, caraca, fica muito ruim, não sei o quê. Aí, óbvio, peguei isso aqui e joguei para trás, então essa curva aqui, ela termina bem no pé, e isso aqui veio para trás.
Aí eu fiz um extensor para esse encosto e fui tudo para trás. Então, basicamente, eu peguei essa parte de cima e fui. Funcionou, tá perfeito até hoje, tá inteiro até hoje. Só precisei enfiar uns parafusos aqui, porque essa parte é mais sensível, né? Tá, então, mas para entender teu processo, É. você desenhou antes. No caso, você fez no computador que você tem a facilidade do 3D. É, porque era uma coisa muito. Eu acho que eu não sei se eu cheguei a desenhar alguma coisa para ter uma base de estilo, mas acho que não. Acho que eu peguei e já fui direto no 3D mesmo. Tudo bem, mas aí você desenha antes, Aham, aí você fez uma maquete. sim. Aí a maquete já é uma maneira de você testar isso de outras formas. Olha, eu acho que ali foi mais de ter uma noção dela real e começar uma base de construção. Né, entender, isso aqui, de olhar a coisa física e começar a olhar com calma, falar, o encaixe aqui é melhor, o encaixe aqui é melhor, por mais que eu não tenha feito na maquete, mas eu acho que é mais esse lance de eu poder ter um apoio físico. Tem uma coisa que eu Né? sinto, Alê, não sei se faz sentido para você. É, Quando eu vou fazer as coisas na mão, a lógica que eu uso no desenho ou no computador não é a mesma lógica de construção na mão. Você tem ferramentas no digital, você dá um extrude ali, você dá um... Sim. Funciona, é mágica. sim, A hora que você vai esculpir na mão, ou editar ou cortar, você percebe que ali você vai precisar de uma ferramenta diferente, ou que vai dar um puta trabalho, ou que você vai ter que lixar Sim. durante um ano, e aí você de repente busca isso outra... aqui, por que é, exemplo. esse arredondado da cadeira aí, eu fiquei olhando e falei assim, putz, isso aqui vai dar um trabalho... Eu tenho uma camiseta escrito... lixar também é esculpir, Puta, total. em inglês. É a parte mais chata. Puta. Então, às vezes eu faço uma pequena maquetinha, um protótipozinho pequeno, para de repente ver se eu não esqueci de perceber alguma dessas limitações que eu teria no físico, entendeu? Sim, exatamente. Porque é esse ponto, né? Às vezes, desculpa, às vezes coisas bestas, entendeu? Você bota todos os elementos ali, só que você esquece de repente que aquilo que você fez tem 35 cabos. Sim, E que no 3D você não vai botar os 35 cabos. sim. Você botou o motor, você botou não sei o que, você botou a bateria, mas os 35 cabos, eu não vou modelar 35 cabos. E a hora que você bota 35 cabos, você fala assim, opa, não vai caber isso aqui. Ou vai ficar muito feio, enfim. Então, e acho que até o próprio fato de começar a concretizar na minha cabeça que eu estou tornando ele sólido e real, Uhum. né? Porque assim, você está aí no 3D, está sempre com uma luz, eu posso deixar tudo bonito, põe uma luz com rebatimento, põe não sei o quê, fica lindo. Mas, cara, isso não há câmerinha de 3D que substitua você pegar o negócio e poder analisar na mão, né? Você sabe que a gente já teve uma galera aqui de impressão 3D, né? E uma das pessoas que veio tem feito muita coisa para médico, né? E uma das que ele falou, cara, a maior parte dos médicos que pegam... aí ele imprime em 3D o coração da criança que ele vai operar. E é uma réplica real. E ele fala, cara, é impressionante, a maior parte dos médicos que pega a peça na mão fala, a escala está errada. Os caras vão lá, medem e não tá. O cara olha na tela e na cabeça dele a escala é outra. E o cara vai operar aquela criança, ou aquele paciente. E a hora que ele abre o paciente é outra escala. Né? Então isso é muito louco, cara. Sim. Porque tudo... Que nem, por exemplo, né, se você vê muita ilustração que o cara pega e você fica dando zoom. É uma maravilha, cara. Tipo, se eu faço, né, a ilustração desse monstrinho, tipo, o tênis dele tem brilho no ilhós do cadarço e tem a marca, a costura. Só que você afasta, você não vê porra nenhuma. Né? Então tem essa coisa do computador que é muito fácil você se perder nas escalas. E é óbvio, você tem um monitor desse tamanho, tudo vai parecer maior. Sim. Você não está vendo ali. Então é muito fácil você perder a escala. Legal, mostra mais Né? coisa, quero ver. Aí essa cadeira era a ideia de fazer lá para casa, mas eu ganhei, isso está na escala também, né? Eu ganhei umas cadeiras antigas e eu falei, não, a antiga é mais legal. Mas em algum momento isso aqui ainda vai ser utilizado.
no mínimo como decoração, né? Fazer uma direitinho. E o que você vai fazer aqui? Madeira? Provavelmente, Tá. fazer uma... Cortar, na verdade, isso aqui, colocar e deixar na estante, né? Aí, esse aqui foi uma... Ah, que bonitinho isso aqui, cara. Esse aqui foi uma homenagem a um gato meu que morreu, que era o Bonaparte, irmão do Napoleão. Foram dois irmãos que chegaram em casa com este nome. Que bonitinho. E aí ele morreu, foi um negócio, ele era o mais próximo de mim, não sei o quê. E eu tinha feito um sketch dele. Deixa eu achar aqui. E aí eu fui fazer um curso com a Carol Maché, que é uma artista maravilhosa, e eu estava com curiosidade de saber como era usar o papel machê. Eu adoro esses quadrinhos que você faz, cara. Que material é isso, Ale? Então, ele é papel machê. As nuvenzinhas são resto de eu tinha feito duas mesas de cabeceira para casa e eu tinha feito com nuvens. E aí eu fiz o puxador de nuvem. Só que aí eu mudei e falei, não tem mais nada a ver essa nuvem, então vou utilizar. Aí eu cortei e fiz a coisa aqui. Ô, Lucas, você sabe o que é papel machê ou não? Isso eu sei. Ah, bom. Essa geração não... Geração Nutella, né? Geração celular, né, pô? Geração ZBrush, né, tipo... E aí, a caixa eu construí também. Comprei O Ale, isso foi um closing pra você ou não? Foi um processo bem forte, assim, foi legal e é isso, tá na minha parede até hoje, né? Acho que é uma coisa da lembrança de tudo ali e foi realmente um processo importante para eu fazer, né? E tem... Não, aqui já é outro. É tanto desenho que eu nem sei onde tá. Mas é isso, melhor aqui, que o outro. Aqui, ó. Dá pra... Dá. Aqui. Né? Então foi um dos rabiscos e aí eu aproveitei no curso, fiz ele. E aí, a hora que eu fiz, eu falei, cara, preciso colocar isso num lugar. Né? Que isso também veio do curso lá do Vermelho, que era muito de fazer caixas, colocar as coisas em ambiente, é algo que eu adoro fazer. Porque acho que é isso, se eu tivesse só ele, né, ele sozinho, ia estar ali numa estante, isso aqui. Agora, a hora que você engloba, você põe ele num ambiente, tudo ganha. Sim. Né? E aqui é a medalhinha dele mesmo. Essa é a original dele, né? Essa é a original dele. E aí fiz a caixa toda, né? Então foi um processo bem legal. Legal. Muito bonito, cara. Obrigado. Esse aqui é um teste, na verdade, esse aqui tem duas curiosidades. Bota aquelas imagens da Vetor. Aí depois você mostra, deixa ele mostrar o cubinho. Pode falar, Lê. Então, esse aqui foi um freela que eu fiz para uma empresa chamada DiviHub, né? Que o mascote deles é um cubinho, e aí eu ajudei a desenvolver, né? E... cada cubo tem uma cara, hein? Exatamente. Como eu tinha feito muitos conceitos, eu falei, putz, cara, é legal você ter... E a ideia deles, inclusive, era fazer um bonequinho pra você ter na sua mesa, ou ser cofrinho. Tinha algumas ideias assim que não foram pra frente. Mas eu falei, putz, eu já tinha esse cubo já pronto. Eu falei, deixa eu experimentar, porque é realmente legal. Você olha, né, qual que é o mais simpático? Tipo, esse aqui eu gosto muito, mas é tudo muito pequeno, né? Se for essa a escala dele, fica ruim. Né? Então fui experimentando. Mas aqui também tem um outro lado que é curioso, que logo que eu comecei a mexer com marcenaria, eu achei esses sarrafos, que geralmente são quadrados, né? A medida dele é 5x5, coisa do gênero. Aí eu olhei e vi um projeto na internet que eles chamam de yard dice, ou seja, né, você faz um dado grande de madeira, geralmente já com viga ou coisa assim, para rolar com as crianças na grama, né, para você ter uma brincadeira ali no seu quintal. Eu falei, bom, eu não tenho uma viga, mas tenho esses sarrafinhos, então vou usar.
Aí fiz os furinhos, peguei um dado original lá, né, ver qual que era a relação dos furinhos, tudo fiz. Aí eu postei na internet. Nossa, como você fez isso? Cubo. É exatamente esse é o ponto. Falei, gente, é um cubo. Um cubo. Eu fiz um corte. Tudo bem, arredondei as bordas, né? Comprei, eu tava com uma tupia, tá, aproveitei para experimentar, etc. Mas basicamente é isso, é um cubo. E aí que eu comecei a me ligar do quanto as pessoas se distanciaram do fazer num nível surreal, né? A ponto de enxergar, de não conseguir perceber que é isso, é um cubo. Você pega uma madeira, mesmo que eu não tivesse uma que já era quadrado, eu vou lá, corto nas medidas e faço o meu dado. Pronto, né? Então isso foi uma coisa que eu comecei a perceber, o quanto realmente todo mundo se distanciou. Ficou muito fácil você só comprar. Só que ao mesmo tempo você não dá valor. Né? E esse é um dos grandes problemas de hoje em dia. Primeiro que você tem um excesso, as coisas são muito caras. Né? Se você mesmo, tudo bem, você pode comprar numa loja dessas grandes, você compra uma roupa barata. Só que ela geralmente desfaz em muito pouco tempo. Ou então pior, você compra uma loja cara, paga uma puta grana e ela se desfaz em muito pouco tempo, né? Ou pequenas coisas mesmo, lógico que não é todo mundo que vai virar marceneiro, que vai virar não sei o quê, mas quantas pessoas não têm vontade de, puta, eu queria fazer um negócio para casa, mas porra, vamos fazer um marceneiro, ou então é uma coisa que tem a visão dele e às vezes você não vai conseguir passar para um marceneiro, né? Eu fiz um curso, inclusive, junto com meu filho, né, com o Guida, a gente fez uma luminária. E foi muito legal, porque saiu com uma luminária tipo aqueles peixes abissais, então a luz vinha, Legal. né, fiz um formato de peixe, puxei a luz aqui, foi um negócio do super Nemo, divertido. né? Exatamente. Então é isso, tipo, não é, às vezes não é o lance que a pessoa precisa fazer virar um maker. Mas, porra, você fazer um objeto para sua casa é muito legal. Uma das coisas que eu tentava nos cursos, principalmente nos cursos das crianças, eu até falava para os pais, cara, vai aprender Arduino, impressora 3D, não é para virar o programador, que para mim isso, para essa molecada, é tipo falar, vou fazer o torneiro mecânico 2.0. Era principalmente para eles entenderem que eles podem mudar o mundo à volta deles. Sim. Para fazer um mundo melhor. Né? Exato. Então acho que o que eu vejo de mais grave nisso que você está falando é isso, assim, não é nem só a questão de sustentabilidade, que já é uma questão gravíssima, né? Puta, fez, joga fora. Cara, hoje quebrou uma pecinha, você não tem aquela pecinha, né? O compressor às vezes resolve isso. Sim. Hoje. Mas é muito nesse aspecto, assim, porra, eu me conformo com o que está aí. Porque eu não tenho embutido aquele softwarezinho que me lembra assim, que você pode fazer melhor do que isso. Aquilo que você acha que é medíocre pode e deve ser melhorado. Sim, total. Outro dia eu vi uma matéria meio assustadora, falando que, por exemplo, o mundo está ficando mais cinza, né? Porque o vestuário, você tá dependendo dessas grandes marcas, etc, não sei o quê. Então, por uma linha de produção, quanto menos cor, menos variação, melhor. E então as coisas estão caminhando para ficar cada vez mais cinza. Acho que isso dá para ver bem nos carros, né? Sim, exatamente. Você vê foto de São Paulo antigamente era coloridíssimo. Hoje virou preto, prata, cinza, branco. Um verde, às vezes, um verde escuro, alguma coisa, né? Nem aquelas cores bizarras de lançamento tem mais, né? Você via os cobres, umas coisas assim, já nem fazem mais. Mostra mais coisa. O Ale, deixa eu perguntar um negócio. Quando você... Mas vai mostrando aí, vamos conversar. Quando você faz um negócio, eu entendi que você faz o desenho antes, você falou da cadeira lá, mas assim, normalmente você já tem na tua cabeça muito próximo do que vai ser, ou você vai tipo experimentando e mudando e alterando? Eu acho que depende do caso, mas eu acho que sempre assim, eu tenho a cabeça aberta para não estar preso no desenho inicial. Uhum. Então essa arpia, eu estava querendo mexer com costura já faz tempo. Eu até ganhei uma máquina durante a pandemia, usei um pouco, fiquei apaixonado, fiz
Aqui passou a imagem do que eu brinco, que é o rolê do Tosquinho. Eu fiz um boneco de pano, que obviamente estava tosco, porque foi o meu primeiro, né? E aí eu chamei ele de Tosquinho. E aí, de novo, que nem o do Bonaparte, falei, putz, fica esse bonequinho aqui meio sem graça. Aí peguei, construí um cenário todo estilizado para ele, e até brinquei, fiz uma enquete no Instagram. E aí, vocês querem que ele esteja destruindo tudo ou tá só dando um rolê? Aí o rolê ganhou e falou, tá, beleza, então não vai ter nenhuma destruição, vai ser o rolê do Tosquinho. E aí eu falei, cara, é uma coisa muito gostosa de mexer. E óbvio, né? Existe uma memória afetiva de toda a coisa da minha mãe, que fazia nossas roupas, né? Tinha todas essas coisas. E eu, de novo, boneco, né? Eu adoro essa coisa realmente lúdica. Aí agora, no meio do ano, teve um curso, que até com uma amiga, que é a Eglair, de construção de bonecos. E ela tem uns projetos maravilhosos. Aí fui lá. Como é que ela chama? Eglair Quiccoli. Ah, eu conheço ela. Muita gente boa. Super, super. E uma puta professora, assim, maravilhosa. E aí foi essa coisa do... eu tenho... Aqui, ó. Esse foi o sketch inicial. Deixa eu botar aqui que a imagem... Só porque a gente falou do verde. X-verde odonado. Peraí. Foi? Então, aí eu comecei com essa. Falei, eu adoro arpias. Falei, vou experimentar. Beleza. Só que aí é isso. Tipo, cara, massinha, você tem um outro controle. Você vai colocando, tirando. A hora da costura... você fez o desenho plano para fazer o molde, a hora que você enche, ele muda completamente de forma. E aí foi isso. Então, assim, ela mudou bem de forma, mas beleza, assim, vamos ver o que rola. Por exemplo, a cabeça ficou mais esticada. Mas eu fui lá e contornei. Coloquei o cabelo, disfarcei um pouco, aí fui colocando todos esses adornos, experimentei usar o próprio feltro no pezinho. Então foi uma coisa muito de experimentação. Aqui é uma toalhinha de plástico que virou a coisa. Mas essas gambiarras são legais, cara. É exatamente isso, assim. Acho que o grande lance eu sempre considero o meu desenho original, inicial, né, como um ponto de partida. Porque o que eu posso acrescentar depois? Aonde que ele vai estar? Então, assim, agora eu estou planejando, ainda falta terminar umas coisas nela, né? Que faltou rendinha aqui para fazer as escamas. As escamas não, as penas. Mas eu já comprei uma caixa, então vou fazer um ambiente para ela, não sei o quê, né? Porque é isso, aí tem um lugar na minha parede. Né? O Ale, você se apega ou não? Chegar assim, quero comprar. Não, no geral não. No geral, não, assim, porque eu acho que tem poucos... O Tosquinho é um que eu não sei se eu venderia. Não, obviamente, né? O do gato tem uma importância gato, sentimental. Sim. Não, mas digo, sei lá, por exemplo, um desse você não tem esse apego. O Ale, não. E como precifica isso, cara? Putz, isso é difícil. Isso é bem difícil, porque não... Esse mercado, é essa coisa, quem vai pagar, quem eu tenho acesso para pagar. Porque se realmente for pensar, por exemplo, em horas, vai ficar uma fortuna. Aí é complicado. Né? Agora, e ao mesmo tempo tem isso, esse tipo de objeto, quem você tem acesso e quem gostaria de comprar? Então você também tem uma adequação comercial aí. Tem, porque tem isso, assim, que nem eu te digo, né? Não é óbvio que nesse sentido tem a vantagem de que isso não é o meu ganha-pão. Não, sim, porque né? Se fosse, aí você teria que olhar em horas. Sim. Porque não tem jeito. Exatamente. Você quer atingir uma certa renda, você tem aquele número de horas que você vai precisar dividir em projetos, não tem jeito. Exatamente. Então tem essa facilidade para o meu lado, vamos dizer assim. Mas é algo que eu acho bem complicado. Porque é isso, assim, beleza, eu posso colocar o preço de R$2.000,
Mas eu conheço, no meu círculo, tem alguém que vai pagar R$2.000? Depende da peça, né? Mas Depende da peça, lógico, mas né, tipo, e aí? é muito complicado. O Ale, e as peças que você finaliza? Passou 3 meses, você olha pra peça. Você quer mudar? Ou Não. você tá bem com isso? Geralmente eu tô bem com isso. Quando eu termino. Posso até pensar em fazer uma nova versão, mas seria um novo projeto. Seria um Eu seria um fork. não olho e falo... não é algo que eu olho e falo, não, preciso mexer, faltou tal detalhe. Legal. Tem mais assim. coisa pra mostrar, hein? Tem... esse aqui é falando em reaproveitamento, upscaling, não sei o que. Eu tenho muito resto de madeira em casa. Que bonitinho. E aí eu comecei a fazer... Essa é uma das poucas coisas que eu ando aceitando encomenda, né? Porque... Como é que você chama isso? Putz, é um quadrinho. Na verdade, ele começou, em casa eu tava querendo mudar o porta-chaves de casa. Aí você fez uns gatinhos. Aí eu fiz um gatinho, coloquei 4 ganchinhos aqui, tá lá na minha parede. Aí eu falei, putz, é legal ter uma... Então, eu né, imagino que se você tem encomenda, eu imagino que as pessoas estão te mandando a foto dos gatos, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer em cima da foto dos gatos e acabou indo para uma cara mais realista, apesar do recorte continuar o mesmo, mais estilizado, mas eu acabei indo para uma pintura um pouco mais realista. Legal. E aí tem esse ponto, né? Assim, eu geralmente não pego encomenda, mas aqui são coisas que eu faço relativamente rápido e ao mesmo tempo tem uma diversidade, porque cada gato tem a sua peculiaridade. Então, para mim, fica uma coisa interessante e uma grana extra que entra, né? Mas eu acho que o principal era também essa coisa de, cara, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer com tanto retalho de madeira? Deixa eu ver de novo. Né? Eu só... Ah, tá aqui. Eu ia falar que você tem que assinar. Ah, não, isso eu aprendi. Isso eu aprendi, porque no começo eu não assinava porcaria nenhuma. Tem que assinar. E aí eu me acostumei, agora vai tudo assinadinho. Muito legal. E eu gosto desse aqui, cara, que você não escondeu os defeitos Então. da madeira. Eu acho, até porque teve algumas que eu até pintei a parte de cima, não sei o quê, mas eu olhei e falei, cara, ainda mais eu acho tão bonito compensado, né, nessa coisa das linhas e coisa, então eu falei, não, tem que ficar, aí tem que, é isso, um dos grandes lances é exatamente de ser um reaproveitamento de material, né, aí esse aqui é um que você falou do desenvolvimento, né, é um que eu comecei a fazer agora. Isso é costura, né? Esse é costura. E aí tem as surpresas, né, de novo, você desenha, aí quando você estufa o bicho, ele perde quase que 2 centímetros. Então muda a silhueta, essas coisas. Aí agora é uma série ou não? Série de monstros ou não? Olha, eu ainda não sei. Eu resolvi fazer uns por diversão, mas né, vão ser para vender. Só que esses não tem a ideia tipo dela de fazer numa caixa. É só um bicho de pelúcia mesmo. De pelúcia não, né? De costura. Agora, aqui foi um processo interessante. Eu tinha feito um sketch no meu caderno. Falei, isso é legal, é simples, né? Uma das diversões desse tipo de boneco é exatamente a simplicidade. Então, achar um pano bacana, essas coisas, mas ser simples, né? Esse desenho no pano é do pano ou não? Você que não, aqui do corpo dele de escama, sim, eu fui atrás, achei uns retalhos que lembravam escama e comprei. Legal. Mas aí o que eu fiz? Eu peguei, entrei no Photoshop, comecei a fazer o desenho já no Photoshop para ficar fácil de primeiro espelhar, né? Então eu tenho a coisa, como é que chama? Gente, fugiu o termo. Daqui a pouco você lembra. Mas ele tá igual, né? Tá tudo direitinho e fica fácil de eu mudar. Então foi isso, tipo, eu fiz esse, achei, vou mudar tal coisa, fiz um rabisco
mais ou menos do que eu achava que estava precisando, escaneei de novo, entrei no Photoshop, modifiquei, imprimi, fiz um novo molde, aí ficou tudo grande demais. E aí eu tinha mexido, por exemplo, essa barriga no desenho mesmo, ela vinha até aqui embaixo, até aqui em cima. Para ele ficou feio, ficou muito grande e ficava muito largo. Agora a boca é legal que ela seja grande, no outro eu diminuí. Então eu voltei atrás em algumas coisas, falei, a cabeça um pouco mais fina. Então foi essa coisa do vou adaptando. Legal. Né? Eu acho que esse é o grande lance, de não ficar preso numa ideia só. Né? Porque é isso, são mídias diferentes. No 2D você faz fake do jeito que você quiser. Né? De Escher. Sim. E aí, a hora que você vai construir o negócio, você tem que se adaptar. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, e talvez o fato da publicidade tenha me ajudado muito, que é esse desapego mesmo. Legal. Eu quero que fique legal. Então, assim, não vou não vou ser tão purista do esse desenho está perfeito. Não, sabe? Vamos arriscar, vamos experimentar, porque é isso. Eu no meu desenho, eu não tenho condições eu não vou fazer todas essas continhas, ou não vou ter essa textura. Putz, aqui eu posso experimentar o que eu quiser. Né? Ou então o contrário até. No desenho eu posso colocar joias maravilhosas. Eu não vou achar isso, a não ser que eu comece a fabricar. Aí a gente entra num outro nível de coisa. Né? Porque ainda quero fazer um curso de joalheria para poder, em algumas coisas, fazer. Tipo aquelas bonecas russas, polonesas, que são... tem umas que vendem a $25 mil, que são umas coisas maravilhosas. Né? Mas aí é exatamente isso, de ter um esmero de, putz, eu vou fazer a joia para esse negócio, aí um outro design. Só que aí é essa brincadeira sem fim. Legal. Né? Tem mais alguma coisa aí? Aqui não, mas tem aqui. Tá. Não, tudo bem. Eu queria entrar em outro assunto, Ale. Vamos lá. Que legal. O que é isso aí? Esse aqui foi o primeiro. Esse aqui é algo que eu ainda quero trabalhar mais, mas que é um autômata. Né? Esse aqui é o mais simples. Eu fiz um curso com um cara chamado Du Salzani, que é tipo, sim, incrível. Maravilhoso. Ele é um que eu acho que vale a pena trazer aqui. E aí eu fui fazer o curso, foi engraçado, inclusive, porque acho que ele estava junto eu fiz o curso junto da pós, o curso ainda em Campinas, então assim, eu consegui, e seriam 4 finais de semana. Sabe que eu tentei fazer um negócio dele pra Accenture agora? E não rolou. Mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque ele tem essa coisa do lúdico dele, né, e na verdade o poético. Acho que os trabalhos deles têm uma poesia assim que são apaixonantes. É muito, muito lindo. É muito simples e muito lindo. Né? E aí foi interessante porque eu no fim de 4 aulas eu ia conseguir fazer 2. Então foi isso. Fui pro curso com sangue nos olhos. Falei, tipo, vou aproveitar esse curso o máximo possível. Então esse aqui eu fiz em uma aula, né? Que a ideia ainda talvez aqui eu coloque um farol. Mas era essa coisa eu sempre gostei muito daqueles teatrinhos antigos que tinha a ondinha de um lado para o outro, ou até aquele jogo Puppets também, né? Que era lindo aquele jogo. Então foi essa coisa que é bem medieval, né? Exatamente. E uma coisa que é muito legal, que isso aqui representa muita coisa que eu faço, ou seja, tem animação, eu tenho que pensar no movimento. Tem um lado, assim, quando eu era moleque ainda, minha ideia era ser engenheiro, né? Não sei como, mas eu gosto dessa coisa de pesquisar, de pensar em movimento, que também tem a ver com animação. Não, tem uma coisa de engenharia mecânica a construção. Aqui. Tem alguns desses autômatos, cara, que são... Tem uns que tem storytelling, assim, tipo, o ciclo completo demora uns 5 minutos, você olha quando o cara mostra as engrenagens e fala, bicho, não cabe nem um vento aí dentro, né? Cara, e você tem artistas revolucionando algumas coisas, cara. Assim, desde coisa de origami até esse maluco aqui, ó. Você já viu esse cara aqui? Sim, cara, isso aí... Não, essa maquete é uma coisa de louco, mas é isso, né? O cara faz coisas incríveis com o que é cano de PVC e coisa, e é lindo, né? Acho maravilhoso. São bambus e canos de... Né? Você já viu o vídeo deles explicando as junções, cara? É um negócio de maluco.
E é isso, assim, ela anda sozinha, tem aquela coisa super É. leve. Puta, adoraria ver isso ao vivo, né? E aí tem esse lance, e aí tem a ideia, na verdade, eu ia até trazer, mas eles estavam meio quebrados que eu não consegui, depois da reforma que eu fiz em casa, tá tudo meio destruído. Mas aí eu comecei a pensar em personagens, né? Essa coisa de trazer vida para os personagens. Então eu tenho um que é simplesmente um gato, como é que chama? Em armadura, assim, tipo guerreiro, e é a capinha dele que fica tremulando, né? Acho que isso também vem muito de inspiração daquelas cenas de desenho japonês que são sensacionais, que tipo, é o silêncio e é uma ação só e fica aquela coisa. E que vem da limitação antiga, né? Da Exato. técnica. Mas tem a poesia, né? Tem Tem. essa coisa do. Ele tem a razão de ter esse respiro e dar aquela força pro herói, etc, né? Então tem esse que está no processo, e teve uma vez, como eu gostei muito dessa brincadeira do autômata, tem aquele Inktober, sabe? Que é um desafio de você fazer um desenho por dia em Sim. outubro, não sei o quê. E eu sempre acabo aproveitando esses Inktobers para fazer temas. E aí teve um ano que eu fiz temas só fui desenhando, né? Autômatas só inspirados em lendas ou mitologia. Legal. Então, existe né, tem uma quantidade bizarra tem 31, né? Projetos desenhados. Tem um amigo meu que mora em Londres, que quero trazer ele aqui, e que ele fez uns livros infantis só com desenhos de mitologia, cara. Puta, que lindo. Preciso te cara. mostrar Eu isso. sou apaixonado por mitologia. Quando ele né? vier pra cá, eu vou pedir pra ele trazer um pra te dar de presente. Hum, Ô, Ale, quero Ó. falar do seu lado professor, mas antes eu tenho um quadro aqui no podcast que eu falo 2 nomes, você escolhe um e explica se quiser, tá? tá bom. Tim Burton ou Guilherme Del Toro? Puta, ferrou, né? Nossa, tá difícil. Essa é difícil. Essa é muito difícil. Porque os dois eu acho completamente geniais. Escolhe um. Se vira. Olha, eu acho que, bom, se é para escolher um, acho que escolheria o Tim Burton. Quer explicar por quê? Eu fiquei apaixonado quando eu vi a exposição dele, aquela famosa. Eu fiquei apaixonado por uma parede cheia de guardanapos desenhados. E eu achei uma coisa muito interessante dele, porque o cara tem uma puta técnica de desenho. Você vê pinturas dele incríveis, não sei o quê. E de vez em quando você vê uma coisa que é completamente tosca, principalmente esses de guardanapo. Tosca no sentido de você ver que o cara rabiscou em 2 minutos. E é isso que foi o que mais me cativou, porque eu falei, meu, o cara tá tudo na cabeça. Ele precisa colocar isso para fora. Então poder ver esse processo criativo dele e o quanto ele joga para fora, acho que foi uma coisa que me inspirou mais ainda a continuar nos cadernos, a produzir as coisas, né? E acho que esse mundo, se bem que os dois têm esse mundo lúdico bizarro, Sim. né? Então é por isso que fica mais difícil. Mas eu acho que essa coisa que me cativou muito de ter visto esse lado dele eu não preciso me esmerar nesse desenho, eu quero colocar ideia para fora. Legal. Vou aproveitar e fazer mais um rapidinho aqui. Toy Story ou Wallace and Gromit? Acho que Toy Story. É? Toy Story porque foi acho que foi muito um marco, Foi. né? Foi uma coisa que, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, Mas Snake Park olha... também é, né, cara? Mas é que aí, nesse sentido, eu acho que mais ligado à técnica, porque a história dos dois é maravilhosa, né? Mas eu acho que o Toy Story tem essa coisa, ainda mais que era a área que eu trabalhava direto, estava crescendo, era modificação, né? Porque no começo era tudo coisas com separação, não tinha nada, de repente você vê um filme daquele nível. Não, é muito assustador. Né? Então realmente acho que tem esse lado
da memória que ele pega a mais. Agora o Wallace e Gromit é maravilhoso. Não só o Wallace e Gromit, né? Sim, não. Tipo, Creature of Comfort, cara, cara, aquele do genial, zoológico, aquilo é genial. maravilhoso. Because... É, né, o Leão da Montanha, o que Leão. fala igualzinho o Rickson Grace. Because in Brasil, em Brasil. we have space. E ele é um brasileiro mesmo, Ah, né? sim, eles pegaram... acho que era do lugar onde ele morava, ou era roommate dele, alguma coisa assim. Isso que é mais divertido. A única pena do Creature Comforts é que eu nunca achei uma cópia legendada, porque tem bichos lá que eu não consegui entender Ah, não, nada. porque você pega os mais ingleses mesmo. Aquelas galinhas, parece meio uma galinha da Angola, cara, eu queria entender muito o que elas falam, mas não rola, né? Mas, bom. puta, genial. Escuta, você tá trabalhando agora com arte terapia. A gente passou agora pela pandemia, né? Que tá passando de certa forma ainda. Eu acho que, obviamente que muita gente já sabia da importância disso, mas acho que as pessoas começaram a dar mais importância para a arte em geral, né? Sim. Obviamente que mais aquela arte que a gente tem mais acesso a séries, filmes, enfim, isso acabou sendo uma maneira da gente respirar, né, durante esse período. Mas você está indo muito além com o negócio de arte terapia e a gente precisa ir muito além, né? Sim. Não só desse momento, mas assim, profissionalmente a gente está percebendo o quanto saúde mental é relevante e o quanto a gente não se preocupou com isso nessas últimas décadas, né? Eu queria que você explicasse o que é arte terapia e queria falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, a arte terapia, ela é um processo terapêutico, né? Só que a grande diferença é, ao invés de uma psicoterapia, uma terapia tradicional, ao invés do foco ser a conversa, ela está no exercício de arte. Então, por exemplo, eu vou usar processos de arte que mexam simbolicamente com os assuntos que ela precisa tratar ou cuidar. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa está com autoestima muito baixa, está muito desânimo, eu posso, por exemplo, fazer um processo usando a jornada do herói. Então, vamos desenvolver o seu herói, vamos desenvolver, vamos fazer uma espada, objetos de poder, que a gente chama. Né? Porque isso, simbolicamente, você está se colocando naquele herói. Você tá acessando esse seu lado que está ali adormecido para poder ir tomando conta e tomando posse dele. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Tem processos que, assim, cara, dão um insight, às vezes assim, termina a sessão, tá tudo bem, 2 dias depois a pessoa começa a ter vários insights. E às vezes é aquela coisa, e óbvio, né, durante a pós eu passei, foram 2 anos de terapia, porque até no começo do curso eles falam, se você não está em terapia, não tem algum terapeuta, aproveite, porque vai precisar, porque a gente vai mexer. Então a gente experimentava praticamente tudo que a gente aprendeu lá, a gente experimentou na pele, né? E é uma coisa muito rica, porque é isso, você está trabalhando de uma maneira, primeiro que uma das grandes vantagens, você quebra as barreiras. Porque eu vou falar para você, eu vou medir uma série de coisas que eu vou falar. Né? Óbvio, como um bom terapeuta vai perceber uma série de coisas, mas às vezes o acesso para isso vai demorar muito mais para a pessoa não só ter confiança, como se sentir à vontade, etc., né? Ou se desnudar na frente do terapeuta. E nos processos artísticos, a pessoa coloca aquilo meio que inconsciente. Agora, não é a minha função ficar apontando para as coisas que estão lá. Né? A ideia é que esse processo de estar mexendo naquilo é o que vai trazer a mudança para a pessoa. Uma vez eu fiz uma analogia, sabe, tem um dos Harry Potter que
que eles fazem uma fila e tem um armário onde tinha criaturas. Então, seu maior medo aparecia e aí você tinha que imaginar uma maneira daquilo ficar engraçado, né? Então, com magia, aquilo rolava. Não deixa de ser uma boa analogia para a arte-terapia, porque é isso, você vai confrontar os seus medos, suas coisas, de uma maneira lúdica, mais leve na maioria das vezes, né? Porque a ideia da arte-terapia é sempre ser acolhedora, não é trabalhar com surto, com provocação em extremo. Você vai, porque é isso, a pessoa tem que dar conta para absorver, senão ela começa a criar barreiras, né? E a ideia de transformar as coisas. Então, às vezes, assim, putz, uma foto que te incomoda muito. Por que incomoda? Uma foto de revista. Aí a pessoa vê e começa, não, porque, putz, essa pessoa tá com um sorriso muito falso, isso me lembra tal coisa, sabe? Como você não, às vezes na própria conversa vai puxando assuntos, e aí você, beleza, então agora você transforma essa foto para algo que te deixa agradável. Isso ajuda nos processos reais dela, né? Então é uma maneira de se trabalhar, de se conhecer muito rica. E você pode fazer com 500 milhões de coisas. Tem gente que trabalha só com desenho, tem gente que trabalha com dança. Eu gosto de trabalhar com vários tipos de materiais. Porque acho que é isso, depende. Acho que quanto mais coisas variadas você mexer, mais você perde o medo de arriscar, né? E também acho que exatamente de poder ter um arsenal maior de ferramentas, né? Para poder trabalhar. Mas eu acho muito legal, porque tem coisas que você escancaram tanto na sua frente. Você olha um desenho e fala, gente, tá tudo ali o que a pessoa tá falando, ou ela tá se bloqueando. Mas, óbvio, eu não vou virar e falar, porque a pessoa tem que perceber. E por isso que faz sentido, como você falou, de ter um terapeuta profissional Exato. em paralelo, né? Porque aí qual é a grande diferença? Fazer arte é terapêutico? É uma terapia? Não necessariamente. Vai ser muito bom, né? E isso acho que é até uma crítica que eu tenho hoje em dia. Ninguém mais tem hobby. Geralmente o hobby da pessoa é um segundo emprego, né? Que aí é o que eu falei antes no sentido do que eu faço inverso, ou seja, eu faço as coisas para mim, é o meu hobby, a arte é o meu hobby, mas você quer comprar, tá ali, tá vendo, beleza. Mas é exatamente esse é o ponto. Eu escuto muita gente falar, meu hobby é assistir série. É legal assistir, não é isso, mas isso não é necessariamente um hobby, né? Não, porque não tem o fazer, né? Então, assim, cozinhar é um hobby, né? Você, de repente, vou de fim de semana, vou andar a cavalo no interior. Isso é um hobby, né? O que é isso? São coisas que você faz para o seu prazer, mas que você faz alguma coisa, né? Essa é a minha visão de hobby, porque é algo que você gasta seu tempo, se preocupa, se esmera em fazer bem, te dá prazer, você faz pelo puro prazer. Amador, né? No sentido de puro amor, né? Exatamente, né? E isso faz falta. Não só faz falta, como é condenado. Eu lembro que eu fiz 7 anos de pintura a óleo, né, com Maurício Takiguchi, outro mestre que eu tive. E às vezes tinha uma gente, nossa, você faz 7 anos fazendo curso? Pra quê? Porque eu gosto. Porque para mim, sentar naquela aula e começar e de repente, cara, entender, fazer uma cópia de um Rembrandt e conseguir e entender e passar tempo né, trabalhando naquele quadro e todo o cuidado, etc., para mim é um prazer gigantesco. Então, me faz muito bem. Agora, isso é um processo terapêutico? Não. Né, eu posso ter insights, mas é muito diferente de você ter um direcionamento de um terapeuta. Né? Então, eu lembro que viralizou pra caramba aquele vídeo do Jim Carrey fazendo as artes dele. Cara, processo maravilhoso e com certeza ajudou ele a não fazer nenhuma merda, né? Mas, assim,
se ele teve não que ele que tenha que ter tido um terapeuta ali naquele momento, mas ele ter um terapeuta ajudando, né, auxiliando o processo, isso sim, porque senão só aquilo pode se perder, né? O Ale, e pelo que eu entendi, então serve para qualquer pessoa. E você monta a turma, é uma aula particular? Como é que funciona isso? Tem atendimento particular e tem atendimento em turma. O atendimento em turma acaba sendo processos mais genéricos, né? Então, por exemplo, pega uma turma de adolescente, vamos fazer um processo sobre descobrir a sua aptidão de carreira, por exemplo. Né? Então, aí seria um assunto que funciona para todo mundo. Ou então numa empresa. Vamos fazer um processo Isso é legal, né? para Eu integração. não tinha pensado para a empresa, cara. Isso para a Sim, empresa pode ser muito legal. É muito cara. legal. O problema maior de empresa é que a arteterapia não tem o nome do coach, não é cool como um coach. Mas acho que o coach não é mais cool, não, cara. Eu acho que não. Eu espero, inclusive, não desculpem os bons coaches. Exatamente. É que o nome foi destruído pelas pessoas do... Exatamente. E muita gente fez muita merda. Mas muita merda. Se apropriou de processos de outras terapias e usou aquilo de uma maneira que não funciona. E ganhou muito dinheiro. Né? Aquela coisa do vídeo do seu berro... não sei o que, os caras berrando num auditório com, sei lá, 1.000 e tantas pessoas. Fala, gente, não. Não, mas aquilo, enfim. Aquilo Mas se desvirtuou muito. Sim. Mas esse é o grande lance. Você pode, por exemplo, trabalhar a integração numa equipe. Inverter papéis, né? Fazer processos onde se inverte um papel. Então, assim, eu estou reclamando do cara, mas eu sei o que ele faz. Eu sei a dificuldade do que é, entendeu? Então, assim, tem muita coisa interessante para ser usada, porque ela pode ser usada para basicamente tudo. Muito legal. Né? Ale, queria fechar nosso papo aqui com um assunto mais polêmico. O negócio da inteligência artificial fazendo arte. Você está acompanhando isso ou não? Eu estou acompanhando, eu não tenho interesse de experimentar. Né? Fiquei impressionado com muitas imagens do Midjourney, não sei o quê. Mas, assim, hoje, inclusive, eu achei um vídeo que eu até postei no meu Instagram, que é um cara explicando do problema como um todo. Né? Então, que é o lance não é só, é uma ferramenta. O problema é algo que está aprendendo. Então, por mais que, eu não vou só usar uma vez, você está ajudando no input dessa ferramenta que está usando traços, usando desenhos de 500 milhões de pessoas sem a menor autorização e tudo bem. Eu escrevi um artigo sobre isso para o UOL. Imagino que a hora que esse papo nosso estiver no ar já deve ter saído. Mas acho que tem essas duas frentes, né? Assim, tem a frente da resistência dos artistas, como se fosse uma... Não é o termo técnico, obviamente, mas como se fosse uma reserva de mercado. E aí acho que é uma luta perdida. Mas tem essa outra questão que é o que você comentou, que é, querendo ou não, o aprendizado de máquina, ele aprendeu com a arte desses artistas e está transformando isso numa ferramenta comercial. E esses artistas não estão ganhando por isso. Sim, né? Exatamente. Então, e o incentivo deles é para que as pessoas não precisem mais criar. Elas só colocam os inputs. Então, assim, e que nem eu vi uma das entrevistas que você fez aqui, que você comentou que teve uma arte de AI que foi vendida por um preço absurdo, né? Quer dizer, aí vocês têm centenas de milhões. Esse hype ou dezenas, sei lá, mas é um número absurdo. Esse hype todo que o pessoal ajuda a ferrar mais a história. Foi acho que não foi nem um NFT, tá? Foi uma arte mesmo, enfim, foi bastante dinheiro. Então, uma coisa completamente absurda, porque mas aí, bom, aí a gente entra em história do mercado de arte que é bizarro, né, eu acho que é algo que realmente perde, na verdade acho que ele não tem nada a ver com arte, ele tem a ver com ganhar dinheiro. Então você vai
comprar uma obra daquele artista se ele valorizar e ele te trouxer uma vantagem lá para frente. Então, se é bonita, se foi feito por um homem, por um... Eu acho que é muito difícil a gente discutir isso, porque a gente começa a entrar em camadas. Sim, sim. E tem coisas que a gente nem tem acesso de que rola nessas tem muita manipulação, etc. Mas qual o grande problema? Eu fico imaginando, por exemplo, né, o mercado de agência, onde muita gente já não criava, né, eu vou ser martelado depois por isso, mas assim, muita gente já não criava, a gente chegava, recebia uns roteiros e é do tipo, olha, a gente tem uma basezinha do que você vai fazer, se cria aí, né? E eu acho que esses caras vão virar grandes pilotos de Midjourney, só que existe aí um grande problema. As produtoras vão ter que executar esse nível de coisa, porque é um nível muito alto e muito bizarro, porque é muito cheio de detalhe, muito cheio de coisa, etc. Ok. Só que, assim, é uma criação? Ah, tudo bem, é uma criação, é um pupurri de 500 bilhões de imagens. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, chega uma hora, isso pelo menos na versão que estamos agora, né? Eu acho que chega uma hora, eu comecei a ver muito artista, porque, sei lá, meu Instagram eu sigo sei lá, acho que são 6 mil, não sei quantas pessoas, 5 mil pelo menos são artistas. Eu comecei a ver muita arte logo que ele lançou. E chega uma hora que você já olha e fala, é a Midjourney, é Midjourney, é Midjourney. Então começa a ficar um pouco com a mesma cara da história. Você já consegue ver. Né? Já dá para ver o que é do que. Eu acho que isso tende a mudar, tá? Sim, eu imagino que sim. Porque eu acho que o treinamento ainda é muito limitado. A base do treinamento é limitado. Mas a minha provocação no artigo é justamente pelo fato de que eu acho que essas ferramentas deveriam ser obrigadas a abrir a sua base de treinamento. Sim. Para que você tenha a possibilidade dos artistas poderem ter um opt-out disso. Sim, total. Né? Ou então como se fosse, por exemplo, um Stock Photos começa a fazer o Midjourney deles. Beleza. As imagens que estão ali foram autorizadas, o artista ganha ou ganhou para eles é deixar ali. Funciona. Ele tem uma foto ali de, sei lá, um grupo de pessoas, um grupo de executivos fazendo uma reunião e todos felizes. E aí você pega aquela foto, que é uma foto de um bando de americano feliz, você vai usar isso no Brasil e fala assim, legal, pega essa foto agora e bote pessoas com cara de brasileiro. Sim, maravilhoso. Sensacional. Eu acho que realmente tem possibilidades muito boas para essa história. Né? E aí, não sei se aí seria o cara compra a imagem e aí ele pode fazer o que quiser, etc. Isso, né, diversos assuntos. Mas o que eu acho que é muito assustador, primeiro que é o hype das pessoas normais, não artistas, não sei o quê. E aí quando eles acham que é mimimi do artista, é isso, você para pensar, e se alguém pegasse e copiasse suas coisas na cara dura e tudo bem, e não olha, não faz, não sei o quê. Eu acho que isso, assim, uma base disso já rola com a própria internet. Né? Então, assim, você vai na Paulista, tem um monte de gente vendendo quadrinho, almofada, caramba, quatro, é imagem roubada. Ele não foi até o artista, pediu autorização, ele baixou do Pinterest, baixou não sei o quê, e foda-se. Então, assim, já rola algo desse tipo. Acho que desde que começou a crescer tanto a internet, tipo, o que está lá eu posso usar, que não é verdade. Né? Isso que você vê, inclusive, em piada. Né? Você vê, de repente, o cara não dá, ninguém dá mais crédito pelas coisas. Então você vê a piada e de repente você vê outra imagem, o cara muda a imagem de fundo, conta a mesma piada e sai como se ele fosse o comediante. Então acho que isso já é um processo que né, as pessoas já foram perdendo essa noção de que isso é feito por alguém. Então isso já é um começo muito perigoso. Né? Porque é isso, você pega... Outro dia eu vi até uma coisa muito interessante, que foi de uma artista que ela desenha,
e ela reclamando de um cara no YouTube que fez o modelo 3D baseado na arte dela. Só que o cara não deu um pingo de crédito, ainda usou a imagem dela lá. Eu falei, gente, então, não. O grande problema dessa história Ale, é que assim, tudo que você contou não tem escala. Com o IA, Sim, total. isso gera escala e gera uma falta de controle. Fora que é as muito outras complicado. coisas, né? Você pega esse Lensa, né? Esse que o pessoal tá Lensa. fazendo, Lensa, o pessoal tá fazendo avatar. Cara, você tá dando 500 fotos suas pro pessoal gerar o que quiser. Uhum. E aí a gente entra na história de... Você tá alimentando a base. Como é que chama lá? Do fake lá, como é que é? Deepfake. Ah, não, mas o cara é só para fazer avatar. Jura? Você tem certeza? No mínimo você tá ajudando a alimentar e treinar a ferramenta para alguma coisa. Exato. Mas assim, a chance disso acabar podendo gerar perfis falsos, eu não sei o quê, Sim. é gigante. E você tá lá ainda pagando para alimentar o negócio, né? E além, assim, nesse caso, que nem de novo, né? Na atual versão das coisas, tudo com a mesma cara. Né? Então a maioria das femininas era com fundo rosa, o cara mudava um pouco a luz para parecer mais dramático e mais machão, quer dizer, né? Além de tudo tinha isso. Mas o pessoal fica louco, porque, nossa, eu paguei R$40 e ganhei 100 fotos. Mais da metade você joga fora, mas tudo bem. Só que aí é isso. E a valorização de quem realmente faz? Né? E aí a gente volta, por exemplo, quando eu falo do eu sou artesão, qual a valorização de quem faz as coisas? Hoje em dia o que é valorizado é quem tem a ideia. Então o pensador, e aí o Midjourney faz todo sentido, porque você é um piloto de máquina, então você só está tendo suas ideias mirabolantes e o computador faz. Então daqui para frente... o respeito com quem faz vai piorar mais ainda. Porque é um burro de carga. Isso é muito ruim. Né? Porque não existe a valorização de quem efetivamente faz. Ter só a ideia, cara, todo mundo pode ser o maior gênio do mundo. Agora, essa ideia ser factível e você colocá-la para fora, né? Torná-la real, aí é outro papo. Nem todo artesão é um criador, pode ser só um executor, mas mesmo assim é um processo muito importante, tão importante quanto a ideia. Porque senão é só um bando de ideia que tá flutuando por aí. Não é nada se torna real. Legal. Né? Ale, adorei o papo, espero que você tenha gostado. Também, porra. Nós vamos matar agora essa comida aqui. Vamos Você lá. experimentou esse aqui ou não? Não, ainda não, Você quero vai experimentar experimentar. esse aqui que é muito bom também. Lucas, muito obrigado. Obrigado. Que papo show de bola. Valeu, Que também bom. adorei. Que papo da hora. E Ale, espero que você volte, hein? Vamos Pô. tentar marcar, trazer mais gente aí pra bater um papo Vamos lá. A3 aqui. Vamos Legal? lá. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou.